2019/2, um cubo de massa m desloca-se com velocidade v. Isso aqui tem um negócio que eu não lembro de ter visto. Eu vi foi muito tempo, eu não lembro mais. Você vai ver. Sobre uma superfície horizontal sem atrito. Horizontal e sem atrito. Tudo isso é bem importante. Ele colide frontalmente, não é aquele de quina, é de cara mesmo, com outro cubo, só que de massa 2 vezes maior, 2m. Inicialmente, em repouso, esse outro cubo estava paradinho ali na dele, quando recebeu a pancada do primeiro, na mesma superfície. Após a colisão, agora é depois da colisão, o cubo de massa m, que foi o que bateu, né, se desloca na mesma direção em sentido inicial. Olha que legal, já te dei essa informação. Com uma velocidade v/2, desprezando a existência de forças externas, ou seja, daqui eu posso falar que eu tenho um sistema isolado. Assinale que foi correto. Vamos lá. 0,1. A colisão entre os cubos foi parcialmente elástica. Vamos ver? Vou desenhar aqui em 2 dimensões mesmo, uma fatia. Então, eu tinha um cubo ali parado na dele. E vem um cubo menor. Eu vou dizer que são do mesmo material, então tem um volume menor. Com uma certa velocidade, que ele chamou de V, né? Esse aqui tem massa m. Deixa eu colocar a massa aqui, ficar melhor. Esse aqui é maiorzão. Massa 2m. Lá vem ele, em direção ao cubo grande. Está parado. E ele falou que após a colisão, isso eu não vou desenhar ainda, porque é a parte interessante. Esse aqui, ó, o de massa m, tem velocidade v/2, metade do que ele tinha originalmente. Como o sistema é isolado, gente, o que eu posso afirmar? Que a quantidade de movimento se conserva. Quantidade de movimento antes do sistema tem que ser antes da colisão, né? Tem que ser igual à quantidade de movimento depois da colisão. Observe que é vetorial. Lembrando que quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, ou seja, importa a direção e sentido, é dada por massa vezes velocidade. Como aqui, isso é importante para quem ficar na dúvida no item 16. Como aqui tudo ocorre em uma única direção horizontal, e ele falou que esse bloquinho mzinho está indo em direção ao mzão. Eu coloquei aqui para a direita, ele não falou que era para a direita, né? Mas ele fala que após a colisão ele continua na mesma direção em sentido inicial. Então, se no meu desenho eu coloquei indo da esquerda para a direita, e se eu sei que depois da colisão ele vai continuar indo da esquerda para a direita, eu vou adotar esse sentido da esquerda para a direita como sentido positivo. E obrigatoriamente, automaticamente, qualquer vetor da direita para a esquerda, né, que aponte para a esquerda, vai ser, na hora de substituir na equação, pelo seu valor numérico, eu vou colocar um valor negativo. Por quê, professor? Porque desse jeito, você ainda guarda no valor numérico, quando substituir pelo valor numérico, uma informação que não pode ser perdida, que é a direção e o sentido. Menos vai dizer para a equação, olha, é para a esquerda esse vetor. Mais, se o resultado der mais, eu substituir por um valor com mais, olha, esse vetor então é um vetor para a direita. Então está embutido no sinal a informação da direção e sentido, que é uma informação que você não pode desprezar, senão você erra a questão, já que velocidade e quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Portanto, para ficarem completamente definidos, para não se perder informação, tem que ter um módulo, que é o seu comprimento da setinha, a sua intensidade,
direção e sentido. Perfeito. E isso vai responder a 16, que eu vi que foi dúvida de alguns alunos. Que eu pesquisei aí, porque eu fui ver um detalhe dessa questão que eu fiquei, assim, surpreso e achei legal. Tá? Então, o sinal já te diz o sentido, já que a questão é toda em uma única direção. Quando é mais de uma direção, aí você tem que ir para a geometria plana, porque aí só assim que guarda a direção e sentido. Beleza, então vamos equacionar. Quantidade de movimento antes, se preparem, que aqui vem uma coisa que talvez vocês nem achem, mas eu que achei. Quantidade de movimento depois. Antes, já que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, só quem tem quantidade de movimento é esse bloquinho menor, já que a velocidade desse maior é nula e estava inicialmente em repouso. Então, aqui antes vai ser só a massa desse bloquinho vezes a sua velocidade, que chamou de v. Por enquanto, eu vou pôr a flechinha. Eu estou dizendo que o módulo dela é v. Ele disse, né? Com velocidade v. Então, vou supor que o módulo é v e vou colocar mais v porque está para a direita. Tá? Daqui a pouco eu troco. Por enquanto, colocar a flechinha significa que ali ainda tem uma grandeza vetorial. Não troquei pelo seu módulo. Quando eu trocar pelo módulo com o sinal, aí eu posso tirar a flechinha, que já está aí guardado no sinal. Depois eu vou ter a quantidade de movimento desse bloco. Ele falou que continua sendo para a direita, só com velocidade v sobre 2. Então, é mzinho v sobre 2. Acho que aqui eu já podia colocar v. Porque não vai ficar um vetor, outro não. Tá, então, ó. Eu já vou colocar aqui v positivo, sem a flechinha, que o módulo é v e é mais porque é para a direita. Pronto, fica mais fácil de entender. Já estou trocando pelo seu valor em módulo com um sinal. No caso positivo, já que é para a direita. E aqui vai ficar 2m e o v que eu vou chamar de v'. E aí é vetorial porque eu ainda não sei para que sentido é, apesar de que está fortemente indicando que deve ser o quê? Para a direita. Está parado. E receber uma pancada da esquerda para a direita não faz sentido ele ir para a esquerda. Ele tem que ser para a direita. Porém, eu quero que vocês entendam que quando eu encontrar, deixar isso aqui com flechinha e achar o resultado dele, o sinal do que eu encontrar já diz qual é a direção dele. Já vai, o sinal, como aqui já está todo mundo com seu valor em módulo e com o sinal correspondente, quando eu isolar o v' flechinha, o vetor v', se aparecer menos tarará, é porque ele está indo para a esquerda. Se der mais tarará, é porque ele está indo para a direita, o que já vai responder o item 16. Tá? Já vai provar, né? Porque o 16, ó, só para adiantar, após a colisão, os cubos se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido. O 2m estava parado, é até intuitivo. Recebeu uma pancada para a direita, você podia ficar na dúvida desse que deu a pancada, se ele ia voltar, porque bateu e voltou, se ele ia continuar, mas a questão já deu. O 2m não teria muita dúvida nessa questão, porque ele estava parado e recebeu uma pancada da esquerda para a direita, não tem como ele ir para a esquerda. Né? Então, acabaria todo mundo indo na mesma direção e sentido, que já mostraria. Mas, se eu quiser provar por equações, basta eu isolar aqui o v', flechinha, e perceber que ele vai dar um valor positivo. Olha só. Eu vou dividir tudo por m, dos dois lados da equação. Aí vai ficar 2v', flechinha, é igual a v, que estava aqui, menos o v sobre 2. Né? Já está em volume móvel, já passei subtraindo aqui. V menos V, então vai ficar 2v', flechinha. V tira metade de V, sobra a outra metade. Então, V menos V sobre 2 fica V sobre 2. E o 2 passa multiplicando aqui embaixo, não, melhor, passa dividindo para o outro lado, que acaba multiplicando o denominador. E o V', flechinha, dá V sobre 4. Observe como V, eu peguei o valor em módulo, V sobre 4, então V é um valor positivo, V sobre 4 é um valor positivo. Se o vetor V' deu um valor positivo, é porque ele está no sentido que eu escolhi como positivo. Ah, professor, se eu tivesse escolhido ao contrário, para a esquerda negativo, para a direita negativo e para a esquerda positivo, ia dar V sobre 4, isso aqui ia dar menos V sobre 4 para dizer que ele estava indo para a direita. Junto, e aqui seria que colocar menos V em vez de V, e aqui menos V sobre 2, e ainda assim você encontraria menos V sobre 4, onde o menos só indicaria que está indo para o sentido que você escolheu como negativo. Mas não para por aí a surpresa dessa questão. O que pode causar outro estranhamento, daqui a pouco chama 16, eu estou querendo marcar logo ali o correto,
É o que aconteceu agora. Perceba comigo que após a colisão, pode aqui gerar, cuidado, que aqui, ó, pode gerar, para mim gerou um estranhamento. Depois eu pensei melhor, filosofei melhor aqui em cima. Logo após eles terem batido, esse está com velocidade v sobre 4 e esse, vou ser menor aqui, está com velocidade v sobre 2. Isso é raro de se ver. O que você está percebendo aí? Que o de trás, o que bateu após a colisão, ainda está mais rápido que o que ele bateu. O que deveria acontecer? Se fosse transparente, ou se eles não tivessem um atrás do outro, ele passaria um por dentro, o de trás e ultrapassar o da frente, porque ele está mais rápido. Né? V dividido por 2, gente, é maior que V dividido por 4, né? Se fosse 10 o V, seria 5 o de trás e 2,5 da frente. A velocidade do que está atrás, o que deu a pancada, após a pancada, ainda está 2 vezes maior do que o que recebeu a pancada. Eu falei, nossa, será que vai quebrar, vai ultrapassar o móvel? Não. O que vai provavelmente acontecer... Isso é o que acontece, porque você tem que entender que quando você estuda colisão, você está analisando só aquele microsegundo antes da batida e aquele microsegundo logo após a batida. Então, logo que acaba a batida, o de trás está mais rápido que o da frente ainda. O que ele vai fazer? Ele vai começar a empurrar. Isso não é assunto dessa questão. É só para você enxergar o que está acontecendo. Então, sim, é possível, apesar de que eu não vi ninguém estranhando isso, acho que o pessoal faz meio... Eu fui pesquisar, que nem eu falei, né? Queria ver se tinha alguma reação sobre essa informação e não vi ninguém questionando isso. Ou só eu que acho legal, ou eu estou enxergando errado, ou realmente ninguém parou para perceber isso. Está tão preocupado em achar o valor. O que vai acontecer é que provavelmente logo após a colisão, o bloquinho de trás vai continuar empurrando. Ah, mas aí então eu posso falar que a colisão é inelástica, que eles ficaram grudados? Não. Porque se eles tivessem ficado grudados, após a colisão, a velocidade tinha que ser logo igual. É quando um afunda no outro e conecta, ele vira um corpo só. Então, não é perfeitamente inelástico. Por causa disso, que eu acho que eu até podia fazer alguém marcar como falsa a primeira. Você vai ver que ela é parcialmente elástica. Porque eles estão colados, porque ainda o de trás está empurrando o da frente. E não que eles estão realmente andando juntos com a mesma velocidade. O de trás, agora, logo após a colisão, vai continuar transferindo energia, realizando trabalho sobre o da frente para empurrar ele, já até que eles fiquem com a mesma velocidade. Talvez até o grande fique mais rápido um pouquinho, eu não sei. Aí entra em detalhes muito complicados de analisar. Mas percebe que interessante, você notou isso quando tentou ver essa questão, que o que bateu continuou indo ainda para frente e ainda mais rápido do que recebeu a batida, ou seja, tentando passar por dentro dele, ou seja, empurrando ele. Louco, né? Tá, mas ainda não acabou esse 0,1. Bom que já vai dar resposta para vários outros. Então, vou continuar aqui. Como que eu analiso se a colisão foi elástica, inelástica, parcialmente? Tem até várias notações, não vou entrar nessa discussão aqui, porque aqui não precisa que falou de parcialmente elástica. Se bem que eu acho que eu preciso. Tá. Tem espaço lá? Deixa eu ver se tem espaço lá em cima para discutir isso. Tem. Então, vamos lá, olha só. Tipos de colisão. Se analisa o tipo de colisão, uma forma mais precisa, eu diria, pelo valor do Ezinho, que é o coeficiente de restituição elástica. É o E minúsculo. Coeficiente de restituição elástica. Como que você calcula ele? Eu falava uma coisa, agora eu vou até corrigir o jeito que eu falava. Geralmente você escrevia aqui, ó, V de afastamento por V de aproximação. Porque normalmente, depois da colisão, mesmo que fique no mesmo sentido, o da frente que recebeu a pancada fica mais rápido. E vai se afastando de quem deu a pancada. Mas aqui não. Então, em vez de colocar V de afastamento por V de aproximação, eu vou colocar a velocidade relativa
após a colisão por velocidade relativa antes da colisão em módulo. E aí você vai fazer o seguinte. Se o Ezinho der igual a 1, então você pode dizer, depende do autor, né? Aí a questão também tem que tomar cuidado para não ficar confusa. Como perfeitamente elástica, ou alguns autores chamam de simplesmente elástica. Ou o E pode estar entre 0 e 1, que vai ser chamado de parcialmente elástica, ou simplesmente lá, peraí, eu até fiquei na dúvida, deixa eu fazer o último aqui, os nomes dos dois autores. E quando é igual a 0, é quando é inelástica ou perfeitamente inelástica. Tá, então alguns chamam de inelástica, elástica e perfeitamente elástica. Outros chamam de perfeitamente inelástica. Acho que é isso. Inelástica e elástica. Aqui. Só que esses dois aqui também têm o nome de parcialmente, né, quando está entre 0 e 1, parcialmente elástica ou inelástica. Eu já vi falar, eu acho que parcialmente inelástica eu nunca vi. Mas faria sentido ainda. Então, tem autores que vão usar essa notação e tem autores que vão usar essa notação. O que gera confusão é na hora de falar elástica ou inelástica. Por isso, para não gerar confusão, geralmente eles usam perfeitamente e parcialmente. Tá? Ou se eles vão usar a palavra só elástica ou inelástica, alguma outra coisa na questão vai tirar essa ambiguidade, dependendo da forma de nomenclatura que usar. Beleza, de qualquer maneira, se é parcialmente, está afirmando que o E está entre 0 e 1. Então, eu vou ter que calcular aqui a velocidade relativa após sobre velocidade relativa antes do choque. Em módulo, então basta eu pegar o maior menos o menor em módulo. A velocidade de aproximação, ou melhor, a velocidade relativa antes da colisão, vai ser o quê? A do próprio bloquinho, já que um estava parado e o outro com V. Né? Então fica V, que é a maior, menos 0, que é a menor. Vai dar V. Já a velocidade relativa após a colisão, eu tenho que pegar o maior, já que em módulo, o maior que é V sobre 2, menos o menor que é V sobre 4. Tiro o mínimo, que é 4. E você vai ter que a velocidade relativa após a colisão vai dar V sobre 4. E aí você faz o Ezinho, que vai ficar V sobre 4 dividido por V, que é o mesmo que V sobre 1. Então, fica V sobre 4 vezes 1 sobre V. Então, você vai ter que o Ezinho é 1 sobre 4, 0,25, que nem você preferir. E é uma grandeza adimensional. Como o Ezinho está entre 0 e 1, dá 0,25, eu posso falar que ela foi parcialmente elástica. Tá? Um jeito que não seria tão preciso, eu acho, seria ver a energia cinética antes e a energia cinética depois do sistema. Deixo para casa. Por que ela não seria perfeita para poder afirmar alguma coisa? Porque quando a colisão... Deixa eu colocar isso aqui. Ó. Quando a colisão é perfeitamente elástica, quando a colisão
é perfeitamente elástica, para não ter dúvida aqui, a energia cinética se conserva. Então, se você fizer a energia cinética antes e depois fazer a depois e der igualzinho, você pode afirmar categoricamente que a colisão foi perfeitamente elástica. Porém, se não der, que é o caso aí, ela pode ser parcialmente elástica, mas também poderia ser perfeitamente inelástica ou inelástica. Porque inelástica não quer dizer que a energia cinética depois se anula, mas sim que tem a maior variação de energia cinética possível. Seria uma variação de energia cinética máxima. Você tem a maior carga de energia cinética que tinha no sistema dissipada em forma de som, deformação, aquecimento. Então, você perceber que a energia cinética antes e a depois não são iguais, não garante que só garante que não é perfeitamente elástica, mas ainda podia ser parcialmente elástica ou inelástica, ou perfeitamente inelástica. Percebe? Então, você não conseguiria responder com precisão a 0,1 será falso ou verdadeiro só comparando a energia cinética antes e depois, porque ela ainda podia ser parcialmente ou inelástica. Parcialmente elástica ou inelástica. E não posso bater uma matéria e falar que é parcialmente. Pelo Ezinho, você achou ali 0,25, 1/4. Percebe? Então, você acabaria acertando. Se você fosse pela energia cinética antes e depois, é diferente, então vou dizer que é verdade. Mas correu o risco de não ser. Porque só a energia cinética antes e depois ser diferente não garante o parcialmente elástico. Tá? 0,1, correto. 0,2. Em colisões, a conservação da quantidade de movimento não implica necessariamente na conservação da energia cinética. Perfeito, eu acabei de falar. A energia cinética só vai ser conservada se a colisão for perfeitamente elástica. Então, qualquer colisão, você tem a conservação da quantidade de movimento. Mas isso não implica, não garante a conservação da energia cinética. Vai ter conservação da quantidade de movimento e conservação da energia cinética se a colisão for perfeitamente elástica. Mas só ter uma colisão e ter o sistema ser isolado não garante que a energia cinética se mantém. Então, isso aqui está correto, né? Que ele fala que não implica, então ele está falando a verdade. 0,4. Para um sistema de corpos isolados de forças externas, sistema isolado, a quantidade de movimento se mantém, a quantidade de movimento do sistema é constante. É o que eu falei. Sistema isolado, a quantidade de movimento antes é igual a depois. O sistema isolado é aquele que você despreza a ação de força externa, ou porque não tem ou porque é desprezível. Tá? Então, isso é correto. 0,8. Isso mesmo? Um monte de coisa correta assim? É isso mesmo. 0,8. Para qualquer tipo de colisão, o impulso aplicado em um dado objeto. Essa que eu achei mais estranha. Sinceramente, eu até nem sei. Eu queria entender por que ele colocou, onde que ele viu, que realmente ele coloca uma errada em algo que o aluno talvez pense que seja certa, né? Para poder testar o conhecimento dele aqui. Foi bem discrepante. Eu vou até mostrar aqui. Eu não vi um jeito. Por que o aluno ia confundir isso? Talvez tenha muito aluno que confunda isso. 0,8. Para qualquer tipo de colisão, o impulso aplicado em um dado objeto é numericamente igual, falou que não é igual, né? Você vai ter porque impulso é uma unidade de medida e variação temporal de energia cinética é outra. É numericamente igual à variação temporal da sua energia cinética. Nem tinha ouvido falar, assim, variação temporal da energia cinética. Isso é variação de energia cinética pelo tempo. Vamos analisar isso aqui, vai. O que ele quis dizer isso aqui, com isso? Essa é a 0,8. Impulso. Impulso é uma grandeza vetorial que é dada pela força média, se for constante seria a força, produto da força média pelo tempo. O impulso também se acaba sabendo que ele equivale, tem o mesmo valor que a variação da quantidade de movimento. Talvez seja isso. Ele espera que o aluno vai confundir variação da quantidade de movimento com variação da energia cinética. Só que aqui é uma variação temporal. A variação temporal da energia cinética seria a variação da energia cinética dividido pelo tempo. Vamos desenvolver cada uma?
Se eu desenvolver esse aqui, ó, fica massa vezes a velocidade, variação continuada em movimento. Vamos colocar aqui. Vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, que vai ser a massa vezes a velocidade de movimento final menos a massa, velocidade de movimento inicial. Colocando a massa em evidência, fica V final menos V inicial. Vou fazer isso aqui mais embaixo. Portanto, eu posso dizer que o impulso seria a massa vezes a variação da velocidade. Já a variação da energia cinética, que aí depois, mas tem a ver com velocidade. Não tem o mesmo valor numérico, como ele fala ali. Ó. Pelo tempo, a variação temporal, ou seja, a variação pelo tempo, seria m v final ao quadrado sobre 2. Vamos colocar aqui, ó, fazer bem com calma. Variação de energia cinética seria energia cinética final menos energia cinética inicial pelo tempo. E seria m v quadrado, v final ao quadrado sobre 2 menos m v inicial ao quadrado sobre 2 sobre o tempo, eu vou colocar aqui vezes 1 sobre o tempo, tá? Tá mais linear. Continuando aqui, a variação de energia cinética, variação temporal da energia cinética, eu poderia colocar m sobre 2 em evidência, então ficaria m sobre 2 ΔT, e aqui ficaria v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado, que eu poderia até colocar, como é uma diferença de quadrados, como v final, mas aqui nem é vetorial, é escalar, v inicial que multiplica v final mais v inicial. Ó, produto notável usando em física. Diferença de quadrados é um menos o outro vezes um mais o outro. Sobre 2 ΔT. E aí você já percebe que se pensar em módulo, né, e não só vetor, eu poderia fazer uma aproximação isso aqui para o impulso. Então, a variação temporal de energia cinética seria o impulso em módulo vezes a soma da velocidade final inicial dividido por 2 vezes o tempo. Não tem como ser iguais. Né? Diferentes. Né? Isso aqui, ó. Isso aqui. Diferentes. Ah, é. É porque isso aqui é o impulso. Esse é o impulso vezes alguma coisa. Só se isso aqui fosse 1. No caso em que VF mais VI sobre 2 ΔT foi igual a 1, aí dá numericamente igual. Mas ele afirma e para qualquer tipo de colisão. Eu nem sei que colisão é essa em que VF mais VI sobre 2 vezes o tempo dá 1. Eu achei estranho, porque são umas coisas meio diferentonas, né? Eu acho que podia confundir o aluno que confunde energia cinética, velocidade e quantidade de movimento. Também depende da velocidade. Né? Só que uma é escalar, a outra é vetorial. Então, não tem isso numericamente igual, tá? A unidade, inclusive, eles falam numericamente igual porque a unidade de medida é diferente, né? Impulso é dado em newton vezes segundo, ou né, força vezes tempo, ou massa vezes delta, m vezes delta v, né, que seria quilograma vezes metro por segundo. Já variação de energia pelo tempo seria joule por segundo. Seria uma potência, né? É o watt. Tá bom? Finalmente, então a 08 está fora, é errada. E a 16, após a colisão, que eu falei lá no início, os cubos se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido. Sim, mesmo ele estando mais rápido, como eu provei aqui, que era intuitivo, já que ele está batendo e ele estava parado, e eu tenho certeza que o que bateu está ainda para a direita, porque a questão afirmou isso, né? Porque a minha dúvida podia ser essa. O que bateu, bateu e quicou e voltou, ou bateu e só diminuiu a velocidade? Ele afirmou que só diminuiu a velocidade. Então, quanto ao da direita, que ele recebeu a pancada, não tinha muito para onde ele ir. Se ele recebeu uma pancada aqui por trás, ele tem que ir para frente. Não tem como receber uma pancada por trás e vir correndo, né? Ah, você bateu em mim, agora eu vou te pegar. Não, o cubo não faz isso, né? Então, e outro sai correndo. Não faz isso. Então, e aí eu provei por A mais B também. Aqui, ó, fiz a demonstração de que o V' vetorial deu positivo também, que é o sentido para a direita. Então, sim, após a colisão, os cubos se deslocam na mesma direção e no mesmo sentido.
16 com 4, 20. Com 2, 22. Com mais 1, 23. Confere? Confere. 23 é o gabarito.